Aleluia. Estenda as suas mãos para cá, vamos estar orando. Querido Deus e Pai, te agradecemos, ó Pai, por este culto, ó Pai, em qual o Senhor tem manifestado a tua presença aqui, Deus. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, aqui está seu Filho, ó Pai, incumbido nessa noite de trazer a palavra para a tua igreja, Pai. Deus, em nome de Jesus, que ele seja a boca de Deus nessa noite, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, que a palavra pregada nessa noite entre em nossos corações e corte, ó Pai, e seja penetrada, Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Não deixa que nada, Pai, venha atrapalhar, ó Pai, da tua palavra nessa noite, ó Pai. Repreenda conversas, ó Pai, tudo que queira, Senhor, tirar a atenção, ó Pai, da palavra ministrada nessa noite, que seja repreendida agora, no nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, fala conosco, ó Pai. É o que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Graça e paz de igreja, amém? Amém. Graça e paz de igreja, amém? Amém. Eu não vou falar nada do que não foi falado já aqui nessa noite, amém? Tudo que foi falado tem a ver com a pregação que Deus colocou no meu coração, com a palavra. Desde a palavra inicial que o pastor Edmilson abriu, que fala das misericórdias do Senhor se renovam cada manhã. Eu vou até pegar um gancho nessa palavra, porque quando se fala que a misericórdia do Senhor se renova cada manhã, quer dizer que nós pecamos, nós falhamos, né? Quer dizer que realmente nós precisamos da misericórdia de Deus para que nós possamos ter um dia melhor do que o dia de ontem. E Deus tinha me tocado já há muito tempo já com essa palavra, e essa escala que o pastor fez queimou bastante no meu coração mesmo, de trazer, porque era um louvor que eu já tinha cantado várias vezes em casa. E eu fui estudar bastante sobre essa passagem, amém? Prometo para os irmãos, escrevi bastante. Então, seja a vontade de Deus, amém? Não é a minha vontade, é a vontade de Deus. E eu mandei para o Léo, pode colocar aí para nós iniciarmos. Todo mundo está bem? Você acredita na palavra? Amém. Não é na minha palavra, você acredita na palavra de Deus? Amém. Você acredita em tudo que foi cantado aqui nessa noite, amém? Amém. E você vai ver que tudo que eu falar aqui mediante a isso aqui, vai ter a ver desde o louvor do Jorginho, da palavra do irmão Edmilson, até o final do que a Flávia cantou, amém? Então abre o teu coração, porque não vai ser eu. Quando eu estava orando ali, eu falei, Senhor, quando eu subir ali, não seja eu, mas seja o Senhor sobre a minha vida, amém? Porque de mim eu não tenho nada. Aleluia. E diz assim, será que ainda pode me usar? Eu peguei só essa frase, mas em outras frases vou pedir para o grupo de louvor cantar. Mas porque eu me peguei nessa frase, né, nessa pergunta do louvor, será que ainda pode me usar? Você já se fez essa pergunta algum dia? Eu acho que quase todos, irmãos, aqueles que conhecem a Deus, já se fizeram essa pergunta. Será que hoje Deus pode me usar? Mas quando ela fala nessa música, ela fala do pecado, ela fala do publicano, mas Deus não me levou lá no publicano. Quando eu pedi para a Natália, você vai falar do publicano? Eu falei, não, essa versão, essa letra não tem muito a ver com... Tem vários sentidos dentro da Bíblia. Tem vários homens que falharam. Eu vou falar de falha, irmão. Mas eu não vou me apegar nas falhas. E junto com a palavra tem assim, romper com resiliência. Eu vou explicar um pouco que Deus colocou no meu coração sobre romper. Romper significa quebrar, atravessar, superar, sair de algo que te prende. Amém? Então tem o significado de romper. Romper, aí eu vou falar na Bíblia o que é alguém que rompeu. É rápido, você bem rápido. Pega aí. Romper
romper limites. A mulher do fluxo de sangue rompeu os limites da vergonha, da multidão, o limite dos julgamentos e da pressão. Amém? Então essa mulher, ela sofreu tudo isso. Ela sofreu os limites dos julgamentos, o julgamento da vergonha, porque ela não poderia estar ali, e da pressão da acusação do povo. Em Lucas 8:43, nessa passagem. E muitas vezes nós passamos por isso. Nossas situações, muitas vezes a gente se pega que nós temos que romper em algum momento. Romper é sair de uma situação difícil. Juízes 6:14. Gideão era inseguro, se achava pequeno, mas rompeu o medo e venceu um grande exército. Se você for ver lá a história de Gideão, ele tinha muito medo, ele se achava pequeno, mas ele é assim, Deus usou ele. Porque não é nós, irmãos, não foi a mulher do fluxo de sangue, foi a fé dela, foi a fé de Gideão em Deus, que fez ele romper, fez ele vencer com o exército. Romper é avançar. Eu vou colocar aí, nós temos que avançar também. Nós temos que sair do lugar onde estamos, mas nós temos que avançar em sentido a algum lugar. Não é só, vou romper, vou ir para onde? Eu tenho que romper e tenho que ir em sentido a algum objetivo, algum lugar que eu vou acertar, algum lugar onde eu errei, algum lugar onde eu parei. Romper é isso, irmão. Muitas vezes pensar, vou romper. Vou romper para quê? Para que eu vou romper? Vou romper com Deus para quê? Será que Deus ainda pode me usar? Romper para quê? O que Deus pode me usar? Amém? Então, Êxodo 14:16 fala: o mar não se abriu sozinho, Moisés estendeu as mãos e o vento de Deus rompeu as águas. Então na Bíblia, quando fala em romper, não é eu e você. Quem faz nós romper é o próprio Deus, irmão. Mas por que Moisés rompeu? Porque Moisés, ele olhou para Deus, ele fez a pergunta para Deus, ele conversou com Deus, ele era guiado por Deus. E aí eu vou resiliência para ser mais rápido. Então você está pegando aí que nós temos que, antes de ser usado, será que Deus pode me usar? Eu tenho que romper. Isso é natural, é meu, é a minha parte. É a minha parte. O sobrenatural vem de Deus, mas o romper tem que partir de mim, irmão. O Deus falou para Moisés: estende a tua mão, estende a vara. Não foi que ele falou para Moisés: estende a vara? Aleluia. Foi quando Moisés teve a ação de estender a vara e o vento impetuoso, o vento que balançou as águas para as águas se abrirem naquele lugar. E o significado de resiliência na física quer dizer propriedade que alguns corpos apresentam de retornar à forma original após terem sido submetido a uma deformação elástica. A forma original. Eu fui procurar isso aqui biblicamente também. Então o que quer dizer? Eu vou esticar um elástico e ele vai voltar, ele vai ser um elástico. Se eu amassar no papel, ele não vai voltar na forma dele original. Fisicamente não, eu vou abrir aqui, ó. Ele vai estar amassado. O elástico não, eu posso esticar o elástico. Por isso que na física fala o elástico. O elástico vai voltar para o mesmo lugar, ele vai voltar para a forma original. O papel ele não voltou para a forma original. Nem se eu passar ele não vai ser mais a forma original. E aí eu fui procurar também, biblicamente, o significado da palavra resiliência. Resiliência mais descreve o conceito de uma maneira profunda. Não, vou ler como. A Bíblia não usa
a palavra resiliência. A Bíblia não usa a palavra resiliência, mas descreve o conceito de uma maneira profunda, biblicamente. Resiliência é a capacidade de permanecer firme na fé, suportar provações e continuar seguindo a vontade de Deus, depois de quedas e perdas ou pressões. Amém? Então, resiliência ela não tem na Bíblia, mas ela acompanha a persistência de continuar firme. E ainda fala assim: na vontade de Deus, mesmo depois de quedas e perdas ou pressões. Nós sofremos perdas, nós sofremos pressões todos os dias. Na Bíblia, o justo não é o que cai, mas é o que sempre se levanta como com Deus. Provérbios 24:16. O justo cai 7 vezes, os justos caem 7 vezes e torna-se levantar-se. A queda não define a sua vida, mas o recomeço sim. O recomeço como? Com quem? Para onde? Recomeçar, todo mundo recomeça, mas como? Para onde? Eu falo, biblicamente nós temos que recomeçar com Deus. Biblicamente nós temos que ser orientados pelo Espírito Santo de Deus. Recomeçar, qualquer um pode recomeçar, irmão, mas não vai recomeçar corretamente. Amém? Aí eu coloquei a frase de novo: será que pode me usar? Agora nós vamos entrar na palavra. Você entendeu que você tem que ter? Romper e ter resiliência, tem que andar junto com essa frase que você vai sair aqui nessa noite. Será que ainda pode me usar? Você tem que ter essa frase, irmão. Nós temos que ter, porque nós somos chamados. Vamos lá. Em Lucas 22, 54. Lucas 22, 54. Pedro nega Jesus. Amém? Vou só lendo para dar amém. Então prenderam e levaram e manteram na casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia de longe. E havendo-se assentado no fogo no meio do pátio. Então, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles, e com uma certa criada, vendo este assentado ao fogo. Pega o óculos, tá dentro da tua bolsa. Eu esqueci do óculos, gente. A gente senta, mas não dá não. Espera só que não, mas até no trabalho. Vamos ver se melhora agora. E com uma certa criada vendo esta assentado ao fogo, pusesse os olhos nele e disse: esse também estava com ele. Porém ele negou, dizendo: mulher, não conheço. E um pouco depois, vendo o outro, disse: tu és também deles. Mas Pedro disse: homem, não sou. E passando quase uma hora, uma outra afirmativa, dizendo: também esse verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse: homem, não sei o que dizes. E logo estando ele ainda falando, cantou o galo. E virando-se o Senhor,
olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se das palavras do Senhor, como ele tinha dito antes que o galo cantasse: hoje me negará 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Amém? Então aqui fala que Pedro negou Jesus. Falei que ia falar de falha, né? E eu gosto muito de Pedro. E quando essa música tocou no meu coração esses dias, eu lembrei de Pedro, lembrei de Davi, lembrei de Jonas, lembrei de Gideão, lembrei de Sansão, lembrei de Abraão, né? Vamos lá na Galeria da Fé. Esses homens estão lá, irmão, falharam. Mas há um grande contexto que eu vou pegar aqui que Deus me deu. Foi que Pedro negou Jesus. E muitas vezes nós negamos Jesus. Muitas vezes nós achamos que estamos fazendo o que é certo, falando as coisas e achando que é de Deus, agindo como se fosse de Deus, e muitas vezes não é de Deus. Aqui a palavra vem para Pedro. Pedro negou Jesus. Não foi para outro homem qualquer, foi para um discípulo. Então você pega aí que a passagem é de Pedro negou Jesus. Mas eu não vou me pegar só aqui, eu vou mais lá para o fundo. Primeiramente, Pedro, ou não, vamos colocar o óculos, né, para visitar melhor. A letra já não é boa. Primeiro encontro de Pedro. Vou falar aqui, eu vou contar da história de Pedro. Porque o meu estudo que Deus me deu foi da história de Pedro. Primeiro encontro de Pedro com Jesus. João 1,42. Então André levou seu irmão a Jesus. Jesus para Simão disse: você é Simão, filho de João, mas de agora em diante o seu nome será Cefas. Cefas é o mesmo que Pedro, e que quer dizer pedra. Jesus mudou o nome de Pedro. No primeiro encontro, Jesus já mudou o nome de Pedro. Já algo que já aconteceu ali. Primeira coisa, já mudou o nome. Já mudou o nome. Mudou para quê? Por quê? Né? Então você pega que já teve algo diferente na vida de Pedro. Foi algo maravilhoso. Já mudou. Por que mudou? Né? Eu pulei aqui que Pedro era Simão, todo mundo sabe, foi discípulo de Jesus, um dos mais importantes. Jesus é uma das mais figuras centrais do Novo Testamento. Pedro também era, amém? E aí você sabe que Jesus já mudou o nome de Pedro. Por que Jesus mudou o nome de Pedro? Vamos lá. Chamado de Pedro. Pedro era pescador em Cafarnaum, cidade à beira do mar da Galileia. Ele trabalhava com seu irmão André. Quando Jesus o chamou, encontrou lá, não chamou ainda. Houve ainda, Pedro ainda andou um pouquinho mais ainda sem Jesus. Aí voltou, aí Jesus chamou. Mateus 4,19. Siga-me e eu os farei pescadores de homem. Então Deus já deu um trabalho para Pedro, mudou o nome, já deu um trabalho. Então quer dizer que eu e você, na presença de Deus, nós somos mudados, nós somos transformados. Mas Deus, Ele dá um trabalho para cada um de nós. Deus, Ele dá algo para mim, para você fazer. Não é só para os pastores, não é só para os obreiros. Não, Deus, Ele dá um trabalho. Aqui Pedro não era nada. Pedro só era um pescador. Virou pescadores de homem, como qualquer um de nós, irmão. Eu posso amanhã convidar um na rua lá e trazer para cá, pescador de homem. Você pode convidar sua vizinha, seu vizinho, pescador de homem. Então nós temos a missão. Deus mudou a minha história, a tua história, para que nós ganhássemos para o reino. Então você tem importância, e eu tenho importância
muitas vezes nós ficamos presos no que nós falhamos. Será que ainda pode me usar? Será que ainda pode me amar? Será é dúvida, irmão. Será é dúvida. Eu aprendi a não falar essa palavra. Será? Há 10 anos atrás, ou 20 anos atrás, quando eu falei a primeira vez será dentro da dela, o cara falou, será é dúvida. Será não se usa dentro da operação. Se será não se usa dentro da operação, eu vou usar. Será nas coisas de Deus? Que as coisas de Deus elas são afirmativas? Porque Deus ele mudou o nome de Pedro e falou, será. Não, você será chamado Pedro. Você será chamado, você será pescador de homem. Farei de você pescadores de homem. Não tem dúvida, irmão, na obra de Deus. Não tem dúvida. A dúvida ela vem do homem. A dúvida ela vem das pessoas que não acreditam na palavra. Porque quando eu tenho dúvida, eu não acredito na palavra. Eu não acredito que Deus é vivo. Eu não acredito que Jesus ressuscitou. Amém? Mais um tópico aqui, a promessa, quer dizer, teve um encontro, foi chamado, agora há uma promessa na minha tua vida, amém? A promessa sobre o nome de Pedro. Não sei se eu vou falar certo, eu coloquei no áudio lá para ver se saia direitinho, mas Kepas ou Cephas tem origem da língua aramaica, que significa pedra ou rocha. Tinha um significado com o nome do Pedro, que aparece aí, pedra ou rocha. Amém? Em Mateus 5, 16, 18. Portanto, eu lhe. É que me ajuda também, não ajuda também, não, viu, irmão? Portanto, eu lhe digo: você é Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e nem a morte poderá vencer. Então, entre eu e você são construídas a igreja. Ele não fala de construir um templo. Ali vai ser um papel que ele será a igreja, e nem a morte vai vencer. Nem a morte pode nos separar do amor de Deus. Mas nós temos que estar sempre fazendo as coisas de Deus, porque nós temos o encontro, nós temos o chamado, nós temos a promessa, irmão. A promessa é que importa na minha tua vida. A Júlia falou que ela veio aqui pela palavra. A promessa é a palavra. A promessa é o que Deus diz aqui na tua vida. A promessa é que Jesus ressuscitou dos mortos, que Jesus morreu na cruz por meus pecados, irmãos, pelos teus pecados. E aí eu vou mais profundo ainda. Isso aponta para o papel forte e firme que ele teria no futuro. E quando nós lemos a palavra ela fala com quem? A palavra ela fala com quem, irmão? Eu quero que a igreja interaja, pode falar, irmão. A palavra interage com quem quando você lê a palavra? Vou dar um exemplo aqui, nós vamos usar a pá e enxada. A pá ela joga areia, a enxada ela traz areia. Então se a palavra, se eu estou lendo a palavra é para mim, não adianta eu falar, pô, eu li a palavra é para o irmão, eu li a palavra é para minha mãe, não é. A palavra é para mim, a palavra confronta o meu pecado, a palavra confronta se eu sou obediente ou não. A palavra confronta a minha vida, a palavra confronta a nossa vida. Então se é bênção, se é correção, a palavra é para mim, irmão. E se você veio aqui nesta noite, sinto lhe dizer, a palavra é para você. Sinto lhe dizer que a palavra é para você. Para mim essa palavra vem queimando há mais ou menos uns 15, 20 dias. Que eu venho
remoendo, que eu venho lendo, que eu venho estudando, mais ou menos 15, 20 dias. E não é ler em casa e para o trabalho esquecer. É ler em casa e para o trabalho, na hora parada eu colocar o louvor. Será que ainda pode me usar? Será que ainda pode olhar com os meus olhos que tantas vezes se desviaram? Aleluia. Será que pode me usar os meus lábios que tantas vezes falaram coisas ruins? Amém? Então a palavra é para nós, irmão. Mas a palavra ela vem para nos confortar, porque Deus nos ama. Porque desde o princípio Deus fez tudo para que eu e você vivesse uma vida eterna, para que eu e você subisse para a glória, para que eu e você fizesse a diferença na face da terra. Aleluia. Amém? Amém. Um trecho aqui, aí já vou entrar. Ele foi chamado, teve o primeiro encontro, foi chamado, a promessa. Agora, os milagres envolveram Pedro. Os milagres envolveram Pedro. Você já viveu algum milagre? Levanta a mão aí, quem já viveu um milagre. Levanta a mão, quem já viveu um milagre. Eu vou fazer uma... Irmão, só de tu estar aqui hoje é um milagre, sabia? Só de eu estar aqui hoje é um milagre. Porque a guerra espiritual é tão grande para que eu e você não está aqui, tanto no púlpito como lá embaixo escutando a palavra. Porque o diabo, ele não quer ninguém estar fora, lá fora já está neles. Ele não queria que eu e você chegasse aqui nessa noite. Quando eu estava me trocando, porque eu passei a tarde toda escrevendo. Eu nunca fiz isso na minha vida. Passei a tarde toda escrevendo. Da hora que acordei, tem coisa aqui, eu estou sendo rápido. Eu nunca fiz isso na minha vida. E caiu aquela chuva, eu falei, Senhor, muito obrigado, Pai. A igreja vai estar vazia. Não vai quase ninguém para a igreja. Eu vou falar do pecado, Senhor, e o pecado, ele incomoda. Por que me incomoda? Quando a gente é corrigido no trabalho, em casa. Quando minha mãe me corrige, eu já fico bravo. Eu sou casado. Imagine a palavra de Deus que é mais profunda. E eu olho no ele, eu falei, não, Senhor, misericórdia, Senhor, para a chuva, manda pedir aqui para a igreja, Senhor, tem misericórdia de mim. É o medo, irmão, do ser humano. É o medo de falar. Mas infelizmente não sou eu, é Deus. Eu não sou nada sem Ele. Mas com Ele, eu sou muita coisa, irmão. Eu sou vencedor, eu sou escolhido, eu sou príncipe, eu sou profeta. E você também é a mesma coisa. Sabe por que eu estou falando eu? Porque se eu falar você vai achar que eu estou te acusando. Mas eu estou dando eu como exemplo. Mas você é escolhido, você é profeta. Você tem chamado, você tem promessa, irmão. E você tem que viver as promessas de Deus. Aleluia. Porque Pedro só viveu as promessas de Deus porque ele quis. Porque ele podia muito bem não querer, irmão. Porque fala que ele chorou, ele saiu e chorou amarguramente. Ele se sentiu, irmão. Falhou. Ele com toda, não, Senhor, eu não vou negar, eu não vou negar, não vou negar, não vou negar. E muitas vezes nós falamos isso, irmão. Muitas vezes nós somos fortes, mas no momento certo da pressão é ruim, irmão. Entre a tua vida e a morte, Jesus ou a tua vida? Jesus ou teu filho? Jesus ou teu emprego? Jesus ou tua casa? E aí? É complicado, irmão. Mas você tem chamado. E quem tem chamado, não tem por onde correr. Eu acho que foi a Lídia, né, que falou, os escolhidos não escolhem. Foi a Lídia? Os escolhidos não escolhem, irmão. Eu não escolhi estar aqui nessa noite. Se fosse pelo Sérgio pecador, Sérgio de falha, Sérgio de erro, eu estaria aqui nessa noite. Estaria em qualquer outro lugar, ou até mesmo no morro, se fosse a vontade de Deus. Mas ele escolheu estar aqui nessa noite, te escolheu para estar aqui nessa noite, porque ele tem uma promessa, ele tem um chamado na tua vida. Eu estou falando do pecado, mas eu estou falando da promessa, eu estou falando, será que podes me usar? Mas o será que podes me usar, irmão? Ele tem que entrar assim, eu quero ser usado, eu quero ser transformado,
Eu quero realmente olhar para as coisas de Deus. Eu realmente quero falar das coisas de Deus. Eu realmente quero ter um coração que nem o de Deus. Vou ser rápido aqui. Pedro esteve presente em vários momentos milagrosos. A pesca maravilhosa, Lucas 5. Pedro andou sobre as águas, Mateus 14, 28. A sogra de Pedro é curada. Eu não estou falando de qualquer um, né, irmão? Estou falando de quem andou com Jesus. Eu estou falando de quem foi envolvido em milagres. Eu estou falando de pessoas que viu Deus fazendo, andou sobre as águas, a sogra foi curada. E aí? Era qualquer pessoa? Você não é qualquer pessoa. Você viu milagre, você esteve envolvido em milagres, você foi agente de milagres. Mas o momento da sua vida não quer dizer que o resto da sua vida tem que ser parado. Porque Pedro parou. Pedro parou. Eu vou mostrar para você que Pedro parou. A queda de Pedro. Aí vou chegar lá. Pedro viveu tudo isso. Agora tem a queda de Pedro. Jesus avisou que Pedro ia cair. Aí nós já lemos. A consequência imediata, a dor do arrependimento. Na hora ele já sentiu. Na hora. O arrependimento. Lucas 22, 61, 62. Então voltou-se. Vou ler de novo aquele versículo. Então voltou-se o Senhor e fixou os olhos em Pedro. E Pedro, saindo dali, chorou. Pedro olhou para Jesus. Não olhou, fixou. A Bíblia não fala que Jesus olhou para Pedro. Mas se Pedro não estivesse olhando para Jesus, ele não ia ver o olhar de Jesus. Não sei se você entendeu. Jesus, ele está nos olhando sempre. Mas se Pedro naquele momento não tivesse olhado para Jesus, ele tinha conseguido sair dali e não tinha se arrependido. Mas diz a Bíblia que ele olhou fixamente para Pedro e Pedro chorou. Se Pedro chorou foi porque Pedro viu Jesus. Pedro reconheceu que falhou. E muitas vezes nós não olhamos para Jesus. Muitas vezes nós deixamos de viver a promessa porque não olhamos para Jesus. Porque se nós olharmos para Jesus, nós vamos se arrepender. E Jesus vai entrar e vai fazer o milagre. Porque não foi Pedro que fez o milagre. O que fez Pedro viver o milagre foi o arrependimento. Foi ele estar olhando para Jesus. Pedro saindo dali. Aí vou falar o que Pedro sentiu. Ele sentiu culpa. O pecado ele nos traz culpa. Ele não nos deixa a culpa, ela nos paralisa. No momento que ele pecou, ele sentiu culpa. Sentiu vergonha. A vergonha ela também nos paralisa. Diferente do arrependimento, a culpa e a vergonha ela nos paralisa. O que a vergonha ela faz nós esconder, a culpa ela nos acusa, ela nos retira do local. Porque tu fica com a tua mente perturbada, tu fica sendo afrontado pelo diabo. Sentiu que havia falhado profundamente. Foi o que ele sentiu, irmão. Quantas vezes nós já se sentimos assim? Mas o erro ele não pode parar em você. Vou continuar. Voltou à sua vida antiga. Aí que eu estou falando para você que quando nós sentimos tudo isso, sem o arrependimento, nós voltamos à vida antiga. Se você for lá em João 21, 3, depois da queda, Pedro não pregava, não liderava, não orava.
causa da culpa, da vergonha. Porque quando nós sentimos vergonha, a primeira coisa que nós fazemos é não orar, é não ler mais a palavra, é não falar mais de Deus, é não querer mais viver as coisas de Deus, porque a culpa, a vergonha, ela nos retira dali. É isso que o diabo faz com a minha e com a tua mente. Quando nós falhamos, ele nos retira da onde Deus está, porque a tendência dele é nos empurrar para longe de Deus. E aí ele vai semeando a culpa, vai semeando a vergonha, vai colocando que nós falhamos, e nós não reconhecemos, não nos arrependemos. Pedro recebe o chamado de volta. Já vou voltar, agora está chegando no final. Amém? Pedro recebe o chamado de volta. Antes, Pedro era pescador de homens. Agora Jesus faz pastor de rebanho. Aleluia. Irmão, você viu a diferença? Antes Jesus chamou ele para ser pescador de homens. E agora, no novo chamado, na restauração de Pedro, Pedro foi restituído. Agora eu vou falar de Pedro restituído. Ele já é chamado como pastor, mas já é com uma responsabilidade a mais, já algo mais profundo na vida de Pedro. Porque não é só trazer não é pastor Francisco, pastor Edmilson, cuida aí, eu vou embora, o problema é seu. Eu fui o pescador, quem vai cuidar é ele. É a mesma coisa do pescador, ele traz um peixe sujo, com escama, com tripa, coloca lá, o vendedor limpo às vezes e te dá limpo. Mas agora Jesus chama Pedro para tomar conta, para limpar, para tratar, para ser boca de Deus. Vê a diferença. Pedro recupera a coragem. Quando Pedro negou Jesus, Pedro negou Jesus com medo, irmão. Pedro negou Jesus por causa da pressão. Ficou com medo de morrer junto com Jesus. E agora Pedro recupera a coragem sobrenatural. Eu esqueci de ler o final que eu escrevi. Antes da restauração, ele negou Jesus por medo. Depois da restauração, coragem restaurada, medo de quebrar, porque quando nós erramos, nós quebramos, irmão. Nós quebramos. Voz de profeta não tem mais. Não tem, irmão. Tu não quer falar de Deus, tu está errado, tu vai falar de Deus como? Pedro responde aos líderes. Olha o que Pedro já virou. Ele já responde aos líderes religiosos. Então Pedro virou liderança fortalecida, voz guiada pelo Espírito Santo de Deus, sabedoria aumentada. A sombra de Pedro curava. Atos 5, 15 e 16. A unção aumentou. O milagres extraordinários. Deus confirmava a restauração com Pedro, com poder. Pedro se tornou coluna da igreja. Pedro se tornou coluna da igreja. Pedro realmente viveu a promessa de Deus. E o que eu tenho que falar aqui para você, Deus ele ainda quer te usar. Se você fez do começo ao fim, Deus encontrou Pedro, mudou o nome, depois chamou Pedro, depois colocou uma promessa sobre a vida de Pedro. Pedro viveu os milagres com Deus, mas Pedro caiu. Mas Pedro caiu, Deus não desistiu de Pedro. Deus ele não desiste de nós. Em momento nenhum Deus desiste de nós, irmão. Na onde está na Bíblia que Deus desiste de nós? Sansão. Quando Sansão orou, Sansão matou mais gente na sua morte do que toda a sua vida. Davi,
quando clamou ao Senhor, quando realmente se confrontou com o pecado, reconheceu, foi restituído. Abraão, sabe o que eu vou falar de Abraão? Porque Abraão tinha a promessa do filho prometido. Muitas vezes nós tínhamos a promessa do filho prometido e vamos meter os bedelhos nas coisas de Deus. Vamos querer dar um jeitinho, mas mesmo assim, Deus deu o filho da promessa. Abraão falhou, irmãos. Abraão tinha que falar para ele: não quero, o filho da promessa é meu e teu. A promessa é minha e tua, não é de Agar. A promessa é nossa. Irmão, o que eu quero dizer? Se você falou em algum momento, qual é o mistério da palavra hoje? É que Deus ele está aqui nesta noite para restituir muitas vezes mais. O ministério de Pedro era só mais um pescador de homens, mas Pedro virou líder da igreja. Pedro fez milagre. As pessoas levavam os doentes, os enfermos nas ruas para a sombra de Pedro curar. E Deus ele quer fazer isso na tua e na minha vida. Ele não quer que você só viva como um pescador de homens. Ele quer que você viva o extraordinário. Amém. Aleluia. O extraordinário de Deus só vive aqueles que querem. E nesta noite eu te convido, porque essa palavra ela vem minando o meu coração todos os dias, para eu viver o extraordinário de Deus, irmão. Para eu ser usado por Deus. Não quero ser melhor do que ninguém, mas se os homens de Deus foram usados, e a palavra de Deus ela se renova a cada manhã, se ela se renova a cada manhã, hoje ela é nova na minha, na tua vida. As promessas elas são novas, elas são reais, elas são constantes. E nessa noite Deus ele te chama para você viver o novo. Esquece o velho. A misericórdia do Senhor se renova toda manhã. Hoje é o dia que Deus ele quer te renovar. Ele quer viver o teu ministério. Mas não é qualquer ministério. Ele, nesse momento aqui, Pedro ele levou, ele foi elevado, ele foi promovido. Ele foi promovido a pastor, ele foi promovido a líder da igreja. Ele confrontou os religiosos da época. E você está sendo chamado para isso. Não está sendo chamado hoje, eu não estou te chamando para olhar o teu pecado. Eu estou te chamando para olhar além. Deus ele me chamou para olhar além. E nessa noite eu passo para você: olha além. Vai além. Pedro não imaginou que ia ser tudo isso. Pedro ele tinha medo. Mas em Atos, se eu não me engano, Atos 2 ou Atos 6, ele pregou no Pentecostes. Ele pregou a mais ou menos para 3.000 pessoas. Uma pessoa que tinha medo, uma pessoa que não falava, que não orava. Ele pregou para mais ou menos 3.000 pessoas. E quase 3.000 pessoas foram convertidas e batizadas. E ele lembrou da profecia de Joel. E ele fala, ele vem decorrendo. E hoje a profecia de Joel ele se encontra nas nossas vidas, irmão. Que os jovens profetizarão, os velhos sonharão. Sonharão o quê, irmão? O que você quer sonhar com Deus? O que você quer com Deus hoje? É o momento de tudo que você ouviu aqui. Já pode subir o grupo de louvor, já estou ensaiando já. É viver o extraordinário, irmão. É viver o que Deus vai te capacitar nessa noite. Deus ele veio aqui para te promover. Deus ele te escolheu aqui depois daquela chuva que teve no momento que eu estava tomando banho, orando outra vez contra a sua vida. Mas rapidamente Deus já me corrigiu para que você seja promovido. Então que você possa olhar aqui nessa noite. Deus ele te chama para te promover. Agora você que escolhe, irmão. Você que escolhe. A oportunidade está lançada. A rede foi lançada.
Eu não posso fazer nada por você, a não ser falar o que Deus falou comigo. Quando Moisés levantou o cajado, Deus mandou. Aí aconteceu um milagre. E nós temos que fazer isso, se levantar, ter vontade de viver as coisas de Deus. Mas não é o natural, é o sobrenatural. O sobrenatural de Deus. Hoje Ele veio te promover esta noite. O próprio Deus está aqui nesta noite. O próprio Deus. Se cada louvor que você cantou tem a palavra do irmão, do pastor Edmilson, Ele chamou, Ele deu um carinho enorme por ti. Pedro era considerado um dos mais importantes, irmão. O que essa palavra está dizendo para mim nessa noite, para você? Que nós somos considerados importantes no reino. Que nós temos valor para o próprio Deus. O grupo de louvor vai estar cantando um louvor, vai estar adorando ao Senhor, um louvor que Deus ministrou no meu coração desde 2015. Esse louvor, mas eu gostaria que você estivesse abrindo o seu coração. Eu gostaria que você realmente visse aonde você parou. Não, irmão, você está vindo na igreja, você está lendo, mas eu estou falando de parar e fazer o extraordinário. Porque quando nós começamos a fazer a obra, nós começamos com gás. Nós queremos mudar o mundo, queremos mudar as pessoas, mas de repente algum motivo, alguma palavra, ou alguma até mesmo falha nossa, a gente começa a se esconder. Começa a deixar de viver as coisas de Deus. Então abre o teu coração para Deus nessa noite. Porque Pedro ele foi promovido. E nesta noite é noite de promoção. Deus ele chama para te promover espiritualmente. Ele chama para te levar no nível a mais profundo. Lembra de Ezequiel, das águas profundas? Deus ele quer te levar a lugares profundos. Mas Ezequiel ele teve que caminhar em cada momento das águas. Águas que davam no tornozelo, águas que davam no joelho, águas que não davam mais para nadar. Porque quando essas águas chegarem, é o próprio Deus na minha tua vida. Coração, se Deus falou grandiosamente contigo nessa noite, dá um passo para Deus fazer. Pra te perguntar o que meu coração precisa saber. As palavras são difíceis de sair, mas eu vou tentar. Eu não posso mais viver assim. Há um grito preso dentro de mim, um desespero em minha alma que indaga. Jesus, você ainda pode me amar? Será que ainda pode me